E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai fazer a análise do trailer de Godzilla Kong Supernova. Mas antes eu gostaria de falar algumas coisas. Eu gostaria de pedir perdão por ter praticamente desaparecido do YouTube, mas é porque eu tive que dar atenção a algumas outras coisas, né? Aí sempre que aparecia alguma coisa que eu poderia fazer conteúdo, acabava dando ruim, né? Porque eu tava ocupado, então não dava certo. Tipo o trailer da terceira temporada de Jurassic World Teoria do Caos, né? A própria temporada em si que lançou. Os brinquedos, né? Jurassic World Recomeço. Inclusive a próxima análise vai ser do trailer de Jurassic World Recomeço. E, bom, pra vocês terem noção, era pra esse vídeo estar saindo no Dia das Mães. Era pra esse vídeo ter saído no Dia das Mães. Tá bom? Então realmente me desculpem, mas agora que eu tenho o fone de ouvido com o microfone, vai ficar mais fácil as coisas. Agora vamos pro vídeo. O teaser começa em um tipo de escritório da Monarca e tem aqui as pessoas trabalhando. E aí aqui nessas televisões dá pra ver duas notícias. Uma é sobre a reconstrução do Rio de Janeiro, né? Porque depois da batalha final de Godzilla Kong Novo Império, né? Até o prédio da Petrobras foi destruído. Faz o L. A outra notícia aqui é sobre, tipo assim, umas pirâmides estranhas. Aí elas têm uma ponta brilhante, tipo as pirâmides dos Lewis na Terra Oca, mas não pode ser na Terra Oca, né? Porque tem o céu, aí tem as nuvens. Aí eu acredito que isso seja coisa de alienígena. E por que eu penso isso, vocês perguntam? Pra quem é fã da franquia do Godzilla, já sabe, né, que alienígena é praticamente coisa do cotidiano do Godzilla. E os alienígenas em questão, eu acho que sejam os Exiliens. Tá aí créditos, essa imagem aqui é do canal, né, do vídeo do Dino Show, tá? Então, em Godzilla Kong o Novo Império, dá pra ver aqui, né, no podcast do Bernie, dois deles, né, tem o nome do planeta de origem dos Exiliens. Né, o primeiro se chama Planeta X no Horizonte, e o segundo é Planeta X Parte 2, que é uma atualização sobre o assunto. Então, como os X-Aliens já estão meio que sendo, tipo assim, citados, né, desde Godzilla Kong Novo Império, eu realmente acredito que, né, que possa ser eles, aquelas pirâmides estranhas, né, seja, tipo assim, construção deles. Aí pode ser, tipo assim, nos filmes antigos, né, que nem nos filmes antigos que eles diziam que o planeta deles tinha sido destruído, mas aí eles queriam viver na Terra, né, viver com os humanos, mas no final eles querem governar a Terra, matar os humanos, aí controlando os monstros e tudo mais. Então pode realmente ser os Exiliens e eu acredito que realmente seja eles. Depois a gente tem essa mesa que tá vazia e dá pra ver algumas coisas interessantes, tipo um Funko Pop do Godzilla e uma caneca sobre o Kong. Aí eu acho isso interessante porque esses bichos gigantes já mataram muitas pessoas. Muitas pessoas já morreram por causa desses bichos. Aí tem brinquedo, tem Funko Pop, tem caneca, né? Pelo amor de Deus, os caras querem fazer dinheiro até com bicho que já matou as pessoas, mesmo que tenha sido, tipo assim, sem querer e tudo mais, né? Bom, essa mesa, né, do personagem do Sam Neill, que pra quem não sabe, ele fez o Alan Grant, né, na franquia Jurassic Park, agora Jurassic World. E dá pra ver que a mesa é dele, porque a foto dele tá bem aqui. Aqui dá pra ver melhor. Ou nem tanto, né? Perdão realmente pela imagem tá ruim assim, tá? Por favor, me perdoem. De novo, né? É a segunda coisa que eu tenho que me desculpar. Primeiro eu fiquei sumido do YouTube, agora é isso. Então aqui embaixo do computador tem essa senha de login que eu não sei pra que seria. E, bom, aqui em cima dá pra ver o que parece tipo assim uma conversa do Discord, que eu acredito que seja do personagem do Sam Neill, com algum outro funcionário da Monarca. E pelo que parece, essa conversa é sobre o seguinte. Então, pro marketing do filme, você pode literalmente entrar em contato com os funcionários da Monarca. Aí você pode conversar com eles, reportar um avistamento de Titã, né? Ou então também receber mensagem, né, sobre o Monstroverso. Mas infelizmente eu não pude entrar em contato, né? Porque eles cobram por isso. Então, realmente fica meio chato. E aqui embaixo tem a imagem tá borrada, esses 5 nomes. E esses nomes têm uns números. Aí esses nomes
pelo que eu tinha visto antes, né, numa imagem melhor, são nomes de personagens que a gente já viu, né, e personagens novos. Então, pode, né, como tem esses números, pode ser tipo assim a conta do Discord deles ou a conta de alguma coisa, aí que o personagem do Sam Neill, né, tá tipo assim seguindo eles. O próprio personagem, né, do Sam Neill pode estar aqui nesses nomes, né? Mas aí continuando, tem esses códigos binários, que traduzindo fica a frase Godzilla and Kong watch this space, ou watch space, alguma coisa assim. E aí eles ficam se repetindo, então a frase vai se repetindo, né? E aqui tem uma ligação e mostra que está acontecendo alguma coisa no deserto, né, de Sedona, no Arizona. E o que pode ser isso que está acontecendo em Sedona, no Arizona, né? Tá tendo até uma ligação de avistamento de titã, né? Alguma coisa assim. Então, em Sedona, no Arizona, de monstro, né? A gente tinha a Scylla. Mas não pode ser ela, né? Porque o Godzilla deu cabo dela em Godzilla Kong e o Novo Império, né? Literalmente na abertura do filme. Então, o que pode ser? Como o filme vai ter uma temática espacial, daqui a pouco eu falo pra vocês. Aí depois aparece esse alerta de emergência, né, que o status é severo, aí, né, que tá acontecendo negócio em Sedona, no Arizona. Aí tá escrito aqui, para reportar um avistamento de Titã, ligue 240 Monarca, né, que também tá na descrição do vídeo com o número de WhatsApp. Aí depois, né, tem o título do filme, Godzilla Kong Supernova. Aí o que é uma supernova, vocês perguntam? Bom, pra resumir, é quando uma estrela morre, aí ela explode. Aí isso é uma supernova, é uma explosão de uma estrela quando ela morre. Aí tem essa com a laranjada, né? Que daqui a pouco eu falo o que eu acho que pode ser, mas também pode ser, tipo assim, envolvendo nosso Sol, né? Porque ele é realmente meio alaranjado, aí tem uma temática espacial no fundo e tudo mais. Aí eu acredito que esse filme, ele vai ter mais foco no Godzilla. Porque o último filme, Godzilla e Kong Novo Império, teve mais foco no Kong. E porque eu acredito que tenha mais foco no Godzilla? Por causa dos possíveis vilões. E porque no final, né, quando aparece agora em produção, a gente escuta somente o rugido do Godzilla. A gente não escuta o rugido do Kong. É sério, só o rugido do Godzilla a gente escuta. Então, vamos lá. Por que que tá laranja assim, nessa temática laranja? Bom, eu acredito que o monstro vilão possa ser o Space Godzilla. Ou então algum monstro novo, né, que eles podem criar pra não ter que pagar. O Space Godzilla, ele é um volume antigo do Godzilla, né? Ele é do filme Godzilla vs Space Godzilla de 95, se não me engano. Ou não é 94. É 94. Errei por um. Aí, por que eu acredito que seja o Space Godzilla? Exatamente porque o filme vai ter mais foco no Godzilla, né? Eu acredito que vai ter mais foco no Godzilla. Por causa da temática espacial, tudo mais, né? Inclusive o nome dele é Space Godzilla, né? Godzilla espacial. Então, voltando para o assunto, né, da cor laranja, entre as habilidades do Space Godzilla, só para ressaltar, né, que os fãs pedem há muito tempo que ele seja o vilão, né, apareça no Monstroverso. Entre as habilidades do Space Godzilla, nós temos o poder de telecinese, capacidade de voar, ele pode criar os cristais, né? E ele também tem o Corona Beam, que é tipo o laser, é um laser que ele solta da boca, um laser laranja. Aí lembra que a cor é laranja? Então, pode ser, né, tipo assim, referente ao Corona Beam do Space Godzilla. Corona Beam. Isso significa que o coronavírus veio do espaço. Continuando, quais seriam as origens do Space Godzilla? Bom, no filme Godzilla vs Space Godzilla tem duas origens para ele. Duas. Você escolhe a que você quiser. A primeira é que a Biollante, no final de Godzilla vs Biollante, de 89, quando ela morreu e os poros dela foram para os céus, né? Subiram aos céus, como ela é literalmente o híbrido de Godzilla, planta e humano, ela tá, os poros, né, estariam carregando as células do Godzilla. Aí eles teriam entrado em um buraco negro, se fundindo com os cristais alienígenas. E aí gerou o Space Godzilla. E eu prefiro essa teoria, né, por causa, a Biollante tem uns dentes assim pra fora, né, tem tipo assim os dentes saindo da bochecha. E o Space Godzilla também tem isso. Então, como eles são muito parecidos, eu realmente prefiro essa versão da origem da Biollante. Agora, a outra versão é que a culpa é da Mothra.
É porque no final de Godzilla vs Mothra de 92, quando a Mothra voou pro espaço, ela teria carregado, né, sem saber, células do Godzilla nas patas dela. Aí as células teriam saído, aí teriam entrado num buraco negro, tudo mais, aí teria surgido o Space Godzilla. Mas realmente prefiro a origem da Biollante, né, porque eles se parecem mais. Eles se parecem mais, né? Aí agora, qual seria a origem do Space Godzilla no Monstroverso, né? Fica a questão, porque no máximo o Godzilla soltou a baforada atômica dele pros céus, né? No máximo umas 2 vezes, eu acho, se não me engano. Mas aí era a energia dele, né, que tava indo pro céu, não era as células dele, então fica a questão. Mas aí o Space Godzilla, né, mesmo com esses poderes, ele seria muito fraco, né? Porque, pô, o Godzilla tá no modo Evolved, tem a Mothra, tem o Kong com a manopla e o machado, tem a Shimo, tem o Surco, tem o exército de primatas do Kong, né, e tudo mais. Então, eu acredito que o Space Godzilla, talvez, ele possa ter a ajuda dos Exiliens ou de outros monstros gigantes, né? E isso se talvez o vilão não seja o Space Godzilla, mas sim, né, ou esses outros monstros gigantes que eu vou falar agora, né? Porque eles também são monstros alienígenas, né, muito famosos da franquia do Godzilla. E por isso eles podem ser vilões ou podem ajudar o Space Godzilla, né? Eu prefiro que eles ajudem o Space Godzilla, né? Porque o Space Godzilla tem que ser o vilão desse filme. Por favor. Ah, e antes de comentar, tá, sobre os possíveis monstros vilões, gravaram aí, eu acho que em Londres, tipo assim, um set de gravação do filme. Aí tem, tipo assim, uns soldados comemorando, aplaudindo, né? Aí pode ser, tipo assim, na abertura do filme, depois de ter derrotado algum monstro, né? Alguma coisa assim. E antes que eu esqueça, o que pode estar acontecendo aí sedando no Arizona é o Space Godzilla, ou algum outro monstro, né, alienígena sendo criado, ou então pousando, né, na Terra, né? Mas, assim, uma teoria de origem do Space Godzilla que eu tenho é que, como ele tem esses cristais, né, ele pode ser, tipo assim, uma mistura, né, de DNA do Godzilla, né, com os cristais da Terra Oca. Mas aí, para ter esse negócio de alienígena, né, espaços, os X-Aliens poderiam colocar o DNA deles, né, pra, tipo assim, tentar deixar ele mais inteligente. Mas agora vamos lá para os possíveis outros monstros alienígenas que podem aparecer. E só para ressaltar, eu não vou colocar nenhuma outra versão do King Ghidorah, tipo... bom, Mecha King Ghidorah... Não, acho que não, né? Porque não sobrou nada dele. Tipo assim, talvez só os crânios, né, do King Ghidorah, mas eu acho que o Mecha King Ghidorah só se for, tipo assim, o robô 100%. Então, essas outras versões... droga! Essas outras versões do King Ghidorah, tipo o Grande King Ghidorah, Des Ghidorah, Kaiser Ghidorah, eu não vou colocar que talvez possam aparecer, né? Porque já teve King Ghidorah, então não vai ter graça, entendeu? Vai ser, tipo assim, repetitivo. Então, realmente, né? Ficaria meio chato. O primeiro monstro é o Gigan, que é literalmente uma galinha ciborgue do espaço sideral que é capaz de soltar laser deste visor que ele possui no rosto. Acredito que esta tenha sido uma das frases mais absurdas que eu já disse em toda a minha vida. Bom, o Gigan, ele também é um monstro, né, muito famoso da franquia do Godzilla. Então ele realmente poderia aparecer, mas nesse caso, né, se realmente tiver mais de um monstro vilão da franquia do Godzilla, né, teria que pagar mais. Então realmente fica a questão... Fica essas questões, né, se realmente vai ser... Se eles não vão criar bicho próprio, bicho parecido, né, porque eles realmente teriam que pagar muito, né, porque... Caso você não saiba, né, cada monstro do universo do Godzilla tem seu próprio preço. Por exemplo, Godzilla, Mothra, eles têm preços separados, entendeu? Preços diferentes. Tem que pagar individualmente por cada monstro. Então, pois é, né? Vai ver que é por isso que eles cobram, né? Pra tentar ganhar mais dinheiro, né? Por isso que eles cobram pra falar com eles, né? Alguma coisa assim. Os outros possíveis dois monstros é o Hidoro, que ele é um alienígena que caiu na Terra, ele começou a se alimentar da radiação, ou da radiação, ele começou a se alimentar da poluição do planeta, aí ele virou essa coisa aí que vocês estão vendo. Né? A forma final dele, que ele também fica evoluindo, fica mudando de forma, aí tem forma aquática, forma voadora, aí essa é a forma final. E o outro é o Orga, que para resumir é uns alienígenas, que eles absorveram o DNA do Godzilla, aí eles se fundiram, né, ficando tipo assim uma mente coletiva. Aí eles viraram tipo assim um polvo gigante chamado Millennium. E aí quanto mais DNA do Godzilla ele absorvia,
mais parecido com o Godzilla ele se tornava até virar esse bicho aí, né? Que é o Orga. Aí, pra vocês terem noção, o Orga, né, no filme, ele começa, né? Quanto mais DNA do Godzilla ele absorve, ele começa a ficar com as cores do Godzilla, ele começa a ficar verde, né? Que nem o Godzilla do filme. Ele começa a criar os espinhos do Godzilla. Mas aí é realmente temporário, porque o Godzilla explode ele de dentro pra fora. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, por favor, peço que deixem o like, se inscrevam no canal. Se vocês conhecem alguém, né, que gosta, né, também de monstro gigante, dinossauro, né, compartilhe meu canal para ver se a pessoa gosta, né, para ajudar a deixar o canal maior, né, expandir, porque com isso, né, o YouTube também vai recomendando meus vídeos, né, para outras pessoas, né, que talvez gostem do assunto, e aí o canal vai crescendo, né. Aí também só para avisar, né, que eu vou fazer outras votações no plural de séries, né, para Minecraft, porque eu acabei adquirindo aí algumas coisas novas, então realmente eu vou precisar fazer mais de uma votação aí para vocês escolherem realmente a primeira série que vocês vão querer. Então é isso aí, pessoal. Peço realmente perdão, né, pelas imagens meio ruins e também por eu ter desaparecido do YouTube praticamente, né, por um tempo. Mas agora nós voltamos. E fiquem atentos que a próxima análise vai ser do segundo trailer de Jurassic World Recomeço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mesmo. E até a próxima.